Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Olha só como passa rápido, passa voando o tempo, já estamos em setembro e hoje nós temos noite de matemática, aquela noite que nós ficamos o tempo inteiro com matemática e, é claro, depois também tem correção de linguagens. Tá preparado? Fez o simulado? Olha, não esqueça que o simulado sempre se fecha no dia da correção e hoje abre matemática. Bom, senta aí, pega seu material, pega sua apostilinha da CPB, porque é a sua base de estudos. Se prepara, porque você vai ter então um intensivão de matemática. Tá preparado para isso? Tá preparado para isso? Pega a pipoca, pega o suco, o chá, chama todo mundo, senta aí, compartilha esse vídeo, porque está no ar Chave do Enem. E sem mais demoras, vem comigo, porque agora está com ele, professor Rubens. É sua vez, matemática no ar, rodou a vinheta. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Chave do Enem Matemática. Pega teu caderno, pega teu livro, pega tuas coisas, a tua água para dar aquela bela e velha pausa para hidratar. Coloca tudo sobre a mesa, chama o cachorro, a tia, o amigo, o irmão, o vizinho, o papagaio, todo mundo. Esse é o momento especial que a gente tem de estudar, de se preparar, porque a gente faz com muito carinho e muito amor, preparando você para os melhores e para o maior vestibular do Brasil. Seja bem-vindo, vamos dar início, aperta os cintos e vamos ver o que temos para hoje. Para hoje, nós vamos falar sobre poliedros e iremos falar também dos sólidos de revolução, tá? Bom, poliedros, o próprio nome já está dizendo o que seria, né? Poli vem do grego, vem de muitos, edros vem de lados ou de faces, né? Neste caso, seriam objetos que têm várias faces. Os sólidos de revolução, eles são figuras tridimensionais que a gente consegue a partir da revolução de uma figura plana. Então, nós vamos ver detalhadamente esses dois tipos de sólidos, tá? Todos são figuras tridimensionais. Dessa forma, todos são figuras da geometria espacial e de algumas características particulares. Vamos nessa? Está na tela para nós poliedros e o primeiro deles que nós vamos comentar serão os prismas. Vale a gente notar que os poliedros eles estão muito presentes no nosso dia a dia. A gente observa bastante figuras como cubos, figuras como blocos retangulares, o próprio paralelepípedo que tem nas ruas. Então são figuras que estão bastante no nosso meio, pois elas fazem parte da nossa dimensão, uma vez que a gente vive no mundo tridimensional. Então, são coisas que a gente consegue observar com a maior frequência, tá? Nessa figura nós temos aqui algumas características importantes dos poliedros. Nós temos a aresta, que seria cada segmento que percorre, ou cada parte de segmentos da nossa figura geométrica tridimensional. Nós temos os vértices, que seria os pontos de encontro. Neste caso particular, o vértice vai sempre ligar três arestas, já que é tridimensional, e nós temos as faces, perfeito? E a gente define um prisma como sendo a reunião de um número finitos de polígonos planos, onde cada lado de um destes polígonos é também o lado de de um lado e apanha um do outro polígono. Ou seja, está justaposto, né? Está perto um do outro. E a gente vai ter uma definição interessante. A gente vai ter os regulares, são os prismas regulares, e os prismas irregulares. Quando vai ser um prisma regular, professor? Será um prisma regular toda vez que a figura plana que forma as faces desse prisma forem figuras planas regulares. Traduzindo para o português, quando todos os lados têm o mesmo tamanho, tá? Então a gente vai ter aí triângulos equiláteros, quadrados, hexágonos regulares, heptágonos regulares e assim sucessivamente. Quando vai ser regular? Quando a gente tiver na sua formação de faces, figuras planas irregulares.
Um exemplo clássico é o triângulo retângulo, tá bem? Maravilha. Então, quais são as características, professor, desses prismas? A gente tem um exemplo claro quando a gente pega dois planos paralelos e congruentes, de forma que as arestas que estão neles se unem por paralelas. Então, se você pegar dois planos, um plano alfa e um plano beta, e projetar duas figuras extremamente iguais nesses dois planos, a reunião de segmentos paralelos entre esses dois planos vai formar o que nós chamamos de prismas. Então a gente vai ter a base, que sempre está em cima ou embaixo, vai ser a mesma. Vocês terão as arestas, terão os planos que formam os prismas e as faces laterais. Note comigo que as faces laterais são as projeções de cada segmento entre o espaço dos dois planos, tá bom? Nós vamos ter dois tipos de prismas, os prismas retos e os prismas oblíquos. Quando que serão prismas retos? Quando essa inclinação entre os dois planos congruentes forem de 90 graus. Ok? Então a gente vai chamar de prisma reto retangular, quando ele forma figuras de 90 graus. E o prisma oblíquo, quando ele vai ter uma curvatura ou para a esquerda ou para a direita. No exemplo, a gente tem um oblíquo menor que 90, né? Vamos para os mais conhecidos, tá? E a gente vai ver algumas características. Quando a gente fala em prisma, nós estamos interessados em conhecer o volume e conhecer as áreas. Também as diagonais para alguns casos particulares. Mas antes de a gente se aprofundar, vamos dar aquela velha e boa pausa para hidratação. Então pega aí tua água, pega aí tua garrafa, dá aquela boa hidratada, dá uma descansada, pega uma maçã, dá uma mordida, dá uma relaxada no ombro, para que você consiga entender melhor e não se perca nas várias letras e fórmulas que a gente vai ver daqui para frente. Ok. A primeira delas é o cubo. O cubo, ele vai ter como figura plana de base os dois planos, ele vai ter, obviamente, um quadrado. Então, você vai ter um quadrado no plano superior, um quadrado no plano inferior, e a reunião desses segmentos vai formar o cubo. De modo geral, o cubo ele vai ter lados iguais, então segmentos iguais, e ele vai ter faces com valores de áreas iguais. Perfeito? Conseguiu entender essa expressão? E a diagonal do meu cubo, ele vai estar dentro do espaço tridimensional. Como é que a gente calcula o volume nesse cara? Para você determinar o volume de qualquer, isso não só do cubo, de qualquer prisma, sempre será a área da base vezes a altura. Sempre, professor? Sempre. Todos os casos. Se você não lembrar do que eu estou falando ou das formas que eu vou te apresentar daqui para frente, lembre-se dessa frase. A área, o volume de um prisma sempre é a área da base vezes a altura. E a partir dessa relação você consegue achar todas as outras relações, tá? Então, tomando por base que o volume de um prisma será a área da base vezes a altura, nós vamos analisar ali quem vai ser a área dessa minha base. Já que é um quadrado, a área vai ser A vezes A ao quadrado. A altura do meu cubo também vale A, uma vez que todos os lados são iguais. Então, A ao quadrado vezes A me fornece A ao cubo. E aí nós temos, então, a nossa representação do volume deste cubo. Como é que a gente acha a área? Quando a gente fala de áreas de figuras tridimensionais, a gente está falando em abrir essa figura e jogar ela para o 2D, jogar ela para o plano. Então, quantas figuras planas formam por meio dessa maior? Note comigo que a gente vai ter 6 quadrados. 6 quadrados. Então, qual é a área desses 6 quadrados? É 6 vezes a área de um quadrado. A área de um quadrado é A ao quadrado. Logo, a área total desse prisma vai ser 6 vezes A
ao quadrado. E a diagonal, professor? A diagonal basta fazer A vezes raiz de 3. Tem uma explicação por trás, mas por conta do tempo a gente não consegue mostrar isso para vocês, tá? Um outro prisma bastante importante que a gente tem para comentar é o paralelepípedo, ok? O paralelepípedo, ele é a representação tridimensional do nosso retângulo. Então, observe comigo, seguindo a mesma ideia do cubo, que nós vamos ter um volume. Qual vai ser o volume? A área da base vezes a altura. Qual é a área da base de um retângulo? É a base vezes a altura. Neste caso, A vezes B. Só que agora eu tenho uma profundidade para cima, que é o valor de C. Então, fica A vezes B vezes C. E a área? A área é só você abrir esse cubo no 2D e verificar quantos retângulos eu tenho. Nós vamos ter 2 vezes A vezes B mais B vezes C mais A vezes C. E a diagonal vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então observe que é bem tranquilo de se identificar, né? Basta que você olhe com calma e paciência para cada parte representada aí nesse prisma. Eu vou usar como exemplo a base hexagonal, mas poderia ser qualquer outro tipo de base, perfeito? Então, para facilitar o nosso processo, eu vou utilizar essa base hexagonal. Então, suponhamos agora que eu tenho um hexágono no plano superior e um hexágono no plano inferior, ok? Como é que eu acho, mais uma vez, esse meu volume? Vai ser a área da base de um hexágono vezes a altura deste hexágono. Qual é a área da base do hexágono, professor? A ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso você precisa lembrar. Então vai ser isto vezes a altura que vai te fornecer. E a planificação, a área, 2 vezes A vezes 6 vezes a altura mais A vezes raiz de 3. A área, as fórmulas elas serão modificadas de acordo com a área da base. Então depende muito de qual é a figura que você está trabalhando. Ainda falando em poliedros, a gente vai falar agora de alguns poliedros particulares, que são as pirâmides. Mas antes disso, pega na tua água de novo, vamos se hidratar porque é bastante importante, hein? Dá aquela pausa tranquila, marota, para descansar um pouquinho. Beleza, vamos lá. Então, ó, poliedros, pirâmides agora. A gente vai definir pirâmide como sendo um polígono convexo, ok? Contido em um plano fixo ligado por segmentos de reta a um vértice único fora do plano. Então você vai pegar um plano, não agora 2, o prisma sempre é 2, agora é um só. Você vai pegar um plano, que a gente vai chamar de plano base, e vai pegar um ponto fora do plano base, tá? A reunião desse ponto fora com todos os segmentos da figura da base, do plano da base, vai formar triângulos. Então nós teremos aqui vários tipos de pirâmides, várias. Depende de quantos lados, quantos segmentos tem a figura da base, perfeito? Suponhamos que a gente tem 3, a gente vai ter uma pirâmide de base triangular. Se a gente tem 4, triângulo de base, 5, triângulo de base pentagonal, triângulo de base hexagonal, depende da base dele. Se for 4, triângulo de base quadrangular, tá? Então, não esquece, é a base, a área da base, com ponto fora do plano. Pirâmide irregular. Como é que a gente calcula e quais são as características importantes? A gente vai ter a apótema da pirâmide, que é bastante importante a gente ver, que nada mais é do que a altura de um triângulo lateral. Então você vai pegar as faces da sua pirâmide e vai escolher um triângulo, uma face que é um triângulo. A altura daquele triângulo é justamente a apótema da sua pirâmide. Perdão. Qual vai ser a área da base? A área da base vai ser B ao quadrado, se for uma pirâmide irregular, né? Se for uma pirâmide triangular, cuja base é um triângulo, aí você vai ter que fazer a área desse triângulo para saber qual é a área da base. Então depende muito de qual é a base que você está trabalhando. Nesse caso do regular,
a gente tem que vai ser b ao quadrado, né? Então, qual vai ser o volume, professor? Vai ser a área da base, que é b ao quadrado, vezes a altura da tua pirâmide, que você consegue facilmente achar, dividido por 3. E a área vai ser a área da base vezes 2 vezes b vezes a apótema. Vamos falar um pouquinho de sólidos de revolução. Esses sólidos de revolução, eles são feitos por base em uma revolução, uma volta, em uma figura plana. Então, eu preciso que você se atente bem ao que a gente vai comentar aqui agora, porque depende muito de qual é o tipo de figura plana que a gente está trabalhando, tá? Isso vai variar bastante. O primeiro deles que nós vamos comentar será o cilindro, que diz assim: dois círculos em planos paralelos ligados por retas secantes a estes círculos e paralelos entre si. Então você tem aí dois segmentos. Você vai ter, no caso do cilindro, um círculo na base, um círculo na base, e a reunião desses caras fornece o teu cilindro. O que é importante você lembrar é que a gente vai ter uma altura, nós teremos o raio da base, uma vez que é um círculo, e nós vamos ter a reta geratriz, que é a reta que dá origem ao giro, ok? Então, essa figura representa muito bem. Imagine que você tem um raio, ok? E esse raio, ele tem uma altura, perfeito? Se a gente pega raio e altura, que é a parte rachurada da figura 1 ali, nós vamos ter um retângulo. Agora, imagine que esse retângulo gira em torno de uma reta geratriz. Se ele girar 360 graus em torno de uma reta, ele forma o que a gente chama de cilindro. A tua garrafa, por exemplo, pode ser considerada um cilindro, a depender de algumas. E aí a gente consegue facilmente ver a aplicabilidade. Qual seria a planificação? Seria esse meu retângulo e na ponta dois círculos, que são as bases deles. Eu disse para vocês o seguinte, que todo volume de figuras geométricas espaciais, ele sempre será encontrado como área da base vezes altura. Não vai ser diferente, por exemplo, com o nosso cilindro. Você vai pegar a área da base, que é a área de um círculo, que é 2, que é π vezes r ao quadrado, e você vai multiplicar por a altura desse cilindro, que é h. E a altura, professor? Vai ser 2 vezes π vezes r, que nada mais é do que a circunferência, né? Tamanho dela, perímetro do círculo, vezes h mais r, que é esse seu raio. Tá? Então, nosso primeiro cilindro e as características dele já estão na tela para você. Vamos dar mais uma pausa para a água? Perfeito. O próximo sólido de revolução que nós vamos comentar é o cone. O cone, ele vai ter uma definição bem legal também, bem particular. Ele diz assim: círculo contido em um plano que possui segmentos de reta a um único vértice. Muito parecido, muito parecido com a pirâmide. O que é que difere da pirâmide? É que agora você vai ter na base um círculo e um ponto fora desse plano alfa, dessa base que está no plano, tá? Quais são as características, professor? Teremos o vértice, teremos a base, que aí depende de qual é a figura plana que você está usando, se é um círculo, se é um quadrado, depende bastante. Se for um quadrado, a gente sabe que não pode ser um cone. Se for um quadrado, vai ser uma pirâmide de base retangular, né? Quadrangular, perdão. Então teria que ser sim um círculo. E aí a gente vai ter uma reta geratriz, que é a reta que faz o giro em torno de si mesmo. Quais são as características, professor? Pensa que você tem agora, entre o raio e a reta geratriz, a parte geratriz, você tem ali uma figura plana, que é a figura rachurada. Essa figura representa um triângulo, tá? E neste caso particular, um triângulo retângulo. Então, suponhamos que ela vai dar uma volta completa, 360 graus, em torno dessa reta geratriz. Qual figura que fica? O nosso cone. Por isso que eles chamam de sólido de revolução. Ele faz uma volta 360 graus. Características importantes.
Qual vai ser o volume? A área da base vezes a altura. Qual é a área da base? A área do meu círculo. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Qual vai ser a área? Π vezes R vezes G mais R. G é o teu lado, que a gente chama de geratriz, e para achá-lo você vai ter que usar Pitágoras, tá? Então, para encontrar esse tamanho, esse segmento, que é a hipotenusa, você vai precisar do raio e da altura interna. E R é o nosso raio. O último sólido de revolução que a gente tem é a esfera, que a gente diz que é um conjunto dos pontos no espaço, cujas distâncias ao centro do segmento são iguais. E a gente chama essa distância do centro até uma ponta da esfera de raio da esfera. Bom? Qual seria a representação dele? Imagina que você tem aí um meio círculo, perfeito? E esse meio círculo você faz um giro em torno dele. Um círculo, perdão. E esse círculo você faz um giro. Esse giro me fornece justamente o que nós chamamos de sólido de revolução, esfera. Então você pega lá seu meio círculo, ele faz a volta em torno de uma reta geratriz e ele te fornece o desenho da esfera. Observe que a gente vai ter, quando a gente observa, um diâmetro e teremos também o raio dessa esfera. Como é calculado o volume, professor? Será 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3. E a sua área será de 4 vezes π r ao quadrado. Vamos fazer uma atividade para a gente praticar e verificar os nossos conhecimentos estudados? Eu vou ler para vocês a atividade e eu vou deixar um tempo para que vocês resolvam. Eu aconselho você que está aí do lado, dar uma pausa para tentar resolver a questão. Lê com calma, lê com paciência, vê o que cada item está pedindo e aí a gente consegue, de fato, resolver, tá bom? Então, vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: considere um prisma triangular, perfeito? Prisma triangular, com bases na forma de triângulos equiláteros, com lados de 6. Se sua altura também possui 6 centímetros, determine seu volume e área superficial total. Pausa o vídeo, tenta resolver e a gente volta já. E aí, tentou? Vamos ver como é que foi? Primeiro a gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura. Isso já aprendeu. Se você não aprendeu nada até agora, lembra disso. Vai te ajudar na hora de resolver. E a gente sabe que ele vai ter 6 bases de triângulo equiláteros, cada um medindo 6 centímetros. Então a gente tem que um raio mede 3 e o outro mede 6. A gente consegue achar facilmente a altura, tá? Então, aí utilizando o teorema de Pitágoras, uma vez que ali o 6 é a nossa hipotenusa, H é a altura e 3 é o outro cateto, a gente consegue fazer um reajuste algébrico e achar a nossa altura. A altura é 27. Eu sei também que a área da base, ela vai ser um triângulo, então é a base vezes a altura dividido por 2. Então, qual vai ser a área dessa base, professor? A área dessa base será 6 vezes a altura 27. 6 que é a nossa base. 3 mais 3. Dividido por 2. Ficando com a área da base 3 raiz de 27. Então nós já temos o ABzinho ali. Falta achar agora o H. Então o volume ele será 6 vezes, uma vez que ele tem prisma com base na forma de triângulos, com lados de 6. Aí fica fácil. Você vai pegar 3 vezes raiz de 27 vezes 6, multiplicar e achar esse valor, aproximadamente 93,6 centímetros cúbicos. E a área superficial total, professor? Essa área você vai pegar as áreas das bases, que nós já vimos quanto é. Vai multiplicar ela por 2, já que ela tem 2 vezes isso. E vai pegar as áreas laterais, cada lado dela, que são formados por 3 quadrados de 6 centímetros, tá? 3 vezes 6 vezes 6 vai dar 108. Já que são 6 quadrados, 1 quadrado é 36. 6 vezes 6. Agora é só somar. A área total é 6 raiz de 27 mais 108, aproximadamente 139,2. Alternativa letra D,
de dado. Então você que acertou, parabéns, mandou super bem. Aí nós temos uma outra atividade que diz: uma caixa possui formato de um paralelepípedo reto com 25 centímetros de largura, 42 de altura e 36 de altura também. Qual é a área total dessa caixa? Fácil. A área total, já que é um paralelepípedo, é 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Aplica os valores que ele já te forneceu na questão, e aí é só brincar fazendo os valores, a gente encontra a alternativa letra B. Querido aluno, foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós aprendemos sobre poliedros e sólido de revolução. Te vejo na próxima aula de resolução de exercícios do nosso querido e bom simulado. É isso, é o que nós temos para hoje. Deus abençoe vocês e tchau! E aí, galerinha, gostaram da aula de matemática? Gosta de fazer cálculo? Eu gosto de matemática, né? Não entendo tudo, mas gosto muito de matemática. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Lembre-se que depois da live abre o simulado de matemática, você tem uma semana para fazer. Gosta de dicas? Você sabe que o Chave do Enem também serve para dar dicas preparatórias, como, por exemplo, para a redação do Enem, no nosso Chave de Ouro, e também para você rever conteúdo, fazer testes e saber o que você acertou ou errou. Então, vem comigo que ainda tem a segunda parte. Senta aí, vamos corrigir, vamos dar dicas. E aí sim, depois da live, abre o nosso simulado de matemática. Tá comigo? Então, senta aí, assiste tudo e semana que vem nós voltamos com natureza. Beleza? Então, rodou a vinheta. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Estão animados aí para a resolução dos nossos exercícios? Então vem aqui com a gente no Chave do Enem para você ou confirmar as suas respostas ou tirar as suas dúvidas. Então vamos lá. Na nossa primeira questão, a gente tem aqui um texto à beira de um ataque de nervos e a pergunta ela é bem específica em relação ali a algumas palavrinhas que estão grifadas e a colocação desses pronomes. Olha lá, ó, no trecho, pessoas sobrecarregadas de trabalho e responsabilidades sempre se queixam de que seus dias são curtos. Ocorre próclise, pois o pronome destacado é colocado antes do verbo. Assinale a alternativa cuja colocação pronominal está incorreta. Então, você tem que se lembrar aí em que situações eu devo, de acordo com a norma padrão da língua. Cuidado com isso, tá? Norma padrão, não do jeito que a gente usa no dia a dia, que às vezes é diferente da norma padrão, tá bom? Então, você tem que estudar. Então, se tiver em posição de próclise, se precisaria estar em posição de mesóclise ou se tivesse que estar na posição de ênclise. Vamos ver se você acertou? Se você respondeu a questão de o tempo passa e não arrependo-me, essa é a opção incorreta. Cuidado com isso, tá? Porque aqui não é para você marcar a correta, e sim a incorreta. Por que essa tá incorreta? Tá vendo que vocês têm ali, ó, uma palavrinha não antes do verbo? Essa é uma palavra de valor atrativo. Então, é como se ela fosse um imã que ela puxa aquele pronome para antes do verbo. Teria que estar em posição de próclise e está em posição de ênclise aí, tá? Isso me pertence está correto, porque tem um pronome, então ele também serve como uma palavra de valor atrativo. Na alternativa A, tá correto também. Lembra que a gente não pode começar uma oração com pronomes oblíquos, de acordo com a norma padrão? A B, em se tratando de previsões, sempre que você tiver essa expressão com o verbo no gerúndio, eu também vou fazer a posição de próclise, tem que fazer a posição de próclise, tá?
Que Deus te abençoe, meu amigo. Essas frases de exortação, né? Na verdade, nem é de exortação aqui, é de incentivo. Eu preciso também colocar o pronome na posição de próclise. A única errada seria a alternativa D. A questão 2 vai falar também sobre essa questão, né? Em relação aos pronomes presentes em recomendou-lhe, pô-los, se tinha enleado e pareciam tender a realizar-se. Quais são as alternativas corretas? Então vamos lá. Ó. O pronome lhe serve como complemento do verbo recomendar e retoma Eugênio. Ó, recomendou-lhe. E será que ele está se referindo ao Eugênio? 2. O pronome los está flexionado no masculino plural, porque os termos que retoma são 2 substantivos de diferentes gêneros. Olha lá, ó. O estudante ouvia com maior atenção e recolhia no fundo da alma todos os conselhos e exortações do padre, dispondo a pô-los em prática. Então, está se referindo a que isso daí, tá? O pronome ser foi empregado proclítico ao verbo ter em virtude do relativo que, e a última afirmativa, a ênclise em realizar-se se justifica pelo fato de o verbo estar no infinitivo, construção mais comum no português usado no Brasil. E aí, o que você respondeu? Vamos à resolução? Se você marcou somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, você está certíssimo, tá? Olha ali, vamos pela incorreta primeiro, né? A ênclise em realizar-se se justifica pelo fato de o verbo estar no infinitivo, construção mais comum no português usado no Brasil? Não, gente, não é a mais comum, né? A gente no Brasil, nós damos preferência à posição de próclise, inclusive. Então, não estava correto. Agora, nas outras opções, ó, recomendou-lhe, tá? É complemento do verbo recomendar e está se referindo ao Eugênio, esqueci o nome dele. 2, né? O pronome los está flexionado no masculino plural porque os termos que retoma são 2 substantivos de diferentes gêneros. Ó, o estudante ouvia com maior atenção e recolhia no fundo da alma todos os conselhos e exortações, ó. Então, quais são ali as palavras que ele está retomando? Conselhos e exortações. Conselhos é masculino, exortações feminina. Tudo certo, tá? E na última, a 3, né? O pronome ser foi empregado proclítico ao verbo ter em virtude do relativo que funciona como uma palavra de valor atrativo. Questão 3. A gente também tem aqui um texto, a gente vai pular aqui. E a pergunta é, nesse poema o eu lírico defende o uso de algumas estruturas consideradas inadequadas na norma padrão da língua. Esse uso exemplificado por me dá e te gosto é legitimado por qual motivo, tá? Então, se você marcou a letra A, você acertou, pelo contexto de situação discutida ao longo do poema. Então, era uma situação informal. Então, no uso informal da língua portuguesa, normalmente a gente usaria isso dessa forma, me dá isso, te gosto, né? Em posição de próclise. Mas, se aqui a gente estivesse num contexto formal, que a gente tem que usar a norma padrão da língua, nós não poderíamos fazer esse tipo de construção, ok? Na questão 4, nós também temos ali a seguinte situação, ó, a escolha entre uma ou outra para exercer a função de complemento verbal, como ocorre no contexto, está relacionada a quê? Ó, as duas ocorrências de pronomes são formas de terceira pessoa do singular. Então, por que eu vou escolher uma ou outra e se isso está relacionado ao complemento verbal? Vamos à resposta? Se você marcou a regência dos verbos cujo complemento é feito pelos pronomes, você acertou. Olha lá, ó. Apresso-me em informar-lhe. Esse lhe, ele está na função de objeto indireto. Então, teria que ser isso mesmo. E depois ali, vê-lo, está na posição de objeto direto. Então, o verbo, ele vai pedir justamente esse tipo de complemento. Então, por isso que isso estaria correto, tá? Então, o uso dessas formas não estaria relacionado com concordância, nem com paralelismo sintático, quando você repete o mesmo tipo de estrutura, né? Porque você vai perceber que eles não têm ali, não são, por exemplo, 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos, né? A substituição e a diversificação de complementos já apresentados, nada a ver com isso. E contexto de circulação e a formalidade da situação de comunicação,
Beleza, só que isso está relacionado a um conteúdo gramatical, né? Que é a regência dos verbos. E a nossa última questão, de novo ali para a gente se lembrar que na norma padrão existe uma regra para o uso desses pronomes. Vamos à resposta? Então, a alternativa que corrige tal desvio e que analisa corretamente e sintaticamente o vocábulo me, qual é? Então, lembra que a gente já falou? Me empresta o coturno. Esse me não poderia estar no início da frase. Então, eu tinha que dizer, empresta-me o coturno, desculpa. Agora, nessa parte, a A, a C e a D estão iguais. Qual é a diferença, então, para a resposta correta? É que ali o me, ele está funcionando como objeto indireto, ó. Empresta o quê? O coturno. A quem? A mim. Tá vendo? Então, esse me está no lugar da pessoa a quem ele está emprestando o coturno. Então, por isso que seria objeto indireto. Beleza? Tudo jóia? Então, eu espero que vocês continuem arrasando aí nas suas questões, nas suas provas. Espero você na próxima aula. Tchau! Olá, e aí, preparado para nós resolvermos as questões do simulado do Chave do Enem? Vem comigo então, vamos lá. Primeira questão, uma questão do Enem baseada na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrita pelo Lima Barreto, tá? Então diz assim, ó, a obra literária de Lima Barreto faz uma crítica incisiva ao período da Primeira República no Brasil. No fragmento do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, a expressão tirania doméstica como concepção do governo florianista, estamos falando, né, do Marechal Floriano Peixoto, tá? Que estava ali, né, no governo na Primeira República no Brasil. Então, esse termo tirania doméstica dentro da obra significa que, vamos lá? Letra D. O modelo de ação política e econômica era patriarcal. Gente, se nós formos aqui, ó, o bebê portou-se mal, castiga-se, tá? Então nós temos ali uma visão, né, patriarcal, porque esse domínio, esse poder, né, do homem dentro da sociedade. E ainda no último período ele diz assim, ó, assim como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é pouca, põe-se mais água. Então, esse sistema patriarcal, um sistema político, econômico, patriarcal, de domínio, certo? A questão número 2, também do Enem, a gente vai ter aí o conto Negrinha, escrito pelo Monteiro Lobato, e aí a gente tem a narrativa, focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto então vamos lá? Pela resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Olha lá, vamos no final do texto, ela diz assim, ó, a senhora, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Então, no finalzinho do texto aqui, né, essa indecência de negro igual. Por quê? O negro, né, ocupar o espaço, viver nas mesmas condições que o branco. Então, a senhora ela é resistente a essa realidade, chamando de indecência. Olha que absurdo, né? Isso para a sociedade da época, tá, gente? Por favor, vamos deixar isso bem claro. Não vai sair por aí dizendo que a professora Nair está falando, não. Isso para a sociedade da época. Então, a resposta correta é a letra D, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, que a gente vê evidenciada no final do texto. E a última questão também do Enem, olha só, isso aqui mostra para você como esses autores, né,
pós-contemporâneos são cobrados aí no Enem. Psicologia de um vencido é um soneto do Augusto dos Anjos e diz assim o enunciado da questão. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição. Lembra? Pós, né? Modernismo ali. Transição designada como pré-modernismo. Ai, gente, eu falando pós-modernismo, me desculpe. Pré-modernismo, que é um movimento de transição para chegar no modernismo. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como... Então, quando a gente vai para o soneto, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Aí eu vou para a última estrofe, ali, o último terceto. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Uau! Falando o quê? Da morte, né? Desse processo de decomposição, que isso é muito presente na poesia do Augusto dos Anjos. Então, vamos ver? Qual é a resposta? É a letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Gente, lembra quando a gente falou de Augusto dos Anjos, que ele é um cara que se mantém preso ao convencional, que é o soneto ali, né, do parnasianismo, a arte pela arte, mas ele também é inovador, porque ele vai falar do subjetivismo, o eu, né, a morte, a decomposição, certo? Então, essa maravilha aí de Augusto dos Anjos. Beleza, queridos? Espero que você tenha saído bem. Beijos e até mais.